Olá! Hoje vivemos na era da tecnologia. A inteligência artificial está dominando todas as coisas. E aí começam a aparecer dúvidas, começam as especulações. Será que a inteligência artificial pode enganar, quem sabe, os escolhidos? O texto de Mateus 24 diz o seguinte: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos aparecerão pessoas que falarão e que terão uma influência, um poder tão grande que poderia até enganar os escolhidos. A gente sabe hoje que a inteligência artificial ela pode simular muitas coisas. Ela pode simular a minha pessoa, a minha fala, a fala e a pessoa do professor Leandro Quadros falando coisas totalmente diferentes. Como podemos estar preparados para enfrentar esse possível engano que está por vir? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar. Na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, esse programa que acontece todas as segundas-feiras ao vivo aqui na TV Novo Tempo, um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. É isso mesmo. Se você tem uma dúvida aí, você pode mandar pra gente e nós vamos dar a sua resposta baseando-se na palavra de Deus. E quem está na mira para responder baseando-se na palavra de Deus é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Que bom que estamos aqui em mais um Na Mira da Verdade com o nosso telespectador. E nós esperamos, amigo telespectador, que a sua pergunta seja pescada para juntos vermos o que Deus tem a dizer na sua palavra. Obrigado pelo carinho da sua audiência, por você acompanhar o nosso programa. Se está acompanhando pela primeira vez, esperamos de coração que volte mais vezes e que aquela resposta que você busca na Bíblia você possa encontrar hoje, pelo menos o início dela, para uma jornada de conhecimento e de estudos. Isso é muito legal que ele falou, pelo menos o início, porque o objetivo do nosso programa é incentivar você a estudar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num mundo que as coisas estão tão mecanizadas que a gente já nem consegue mais parar para ler. As coisas já são totalmente enlatadas, preparadas para que a gente possa absorver. E será que estamos absorvendo as coisas certas? Foi isso que nós abrimos o programa de hoje falando. Essa questão da inteligência artificial, nós temos que entender que o mundo da tecnologia que nós estamos vivendo cada vez está mais intenso e mais rápido. Deus deu a capacidade para o ser humano desenvolver, e isso é louvável, mas a inteligência artificial pode ser um artifício usado pelo inimigo, professor Leandro Quadros? Quem sabe que poderá enganar, quem sabe até os escolhidos, como diz a Bíblia, com os falsos profetas e os falsos messias? E aí, foi essa pergunta que nós abrimos no programa aqui, professor. Como é que fica essa questão do engano, que a gente sabe que cada vez vai intensificar mais? Realmente, Tito, a Bíblia fala da contaminação do mal e do pecado em todas as esferas humanas. E por mais que Deus tenha dado dons, sabedoria e conhecimento ao ser humano, por causa da corrupção da natureza humana pelo pecado, o ser humano vai usar isso de forma indevida. Tiago 1,17 é um texto que diz assim que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então tudo aquilo que é bom, seja no aspecto natural ou espiritual, vem de Deus. Agora, o que nós devemos ter em mente em relação à inteligência artificial? Ela se tornará cada vez mais essencial para o trabalho. Então,
isso faz parte, o desenvolvimento tecnológico faz parte dos dons que Deus deu para o ser humano. O que o ser humano tem que aprender a fazer é usar isso com sabedoria e honestidade. Por que eu falo honestidade? As pessoas usam a Bíblia de forma desonesta, pessoas usam o dinheiro de forma desonesta, pessoas usam sua influência de forma desonesta, pessoas podem usar inclusive a inteligência artificial de forma desonesta. O que o cristão tem que fazer? Ele não pode ser um alienado, né, em relação à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico e à cultura, mas um cristão pressupõe-se que ele vai guiar-se por princípios. E não há melhor forma de guiar-se por princípios do que conhecendo o decálogo, né? Quando você conhece o decálogo, os 10 mandamentos, e se guia por estes princípios de Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, você vai poder manter um bom relacionamento, tanto com Deus quanto com o próximo. E você pode guiar-se pelo decálogo, inclusive na forma como você vai usar a inteligência artificial. Por exemplo, um dos 10 mandamentos que nós podemos aplicar, mais de um, na verdade, mas em Êxodo 20:16 diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, se você usa uma inteligência artificial, como alguns já estão fazendo, para dar golpes ou dar um falso testemunho contra as outras pessoas, né, é uma pessoa desonesta. É uma pessoa que está colocando, sim, a sua salvação a perder, porque a pessoa não tem a graça de Cristo. Uma pessoa que tem a graça de Cristo, ela é transformada pelo Espírito e se torna uma pessoa melhor. Eu lembro que há pouco tempo, alguém no YouTube falou de alguém que saiu da igreja e desonestamente usou uma foto minha. E as pessoas se preocuparam, achando que eu estava fora da igreja, que eu havia abandonado a fé. Então você percebe uma coisa, se por causa de uma thumb, uma capa de vídeo do YouTube, as pessoas se deixam levar, imagine por uma inteligência artificial. Já citei notícias de pessoas que fraudaram, simularam uma reunião em uma empresa com os sócios e um dos sócios majoritários transferiu uma grande quantidade de dinheiro para a conta de alguém, sendo que nada era real. Tudo era simulado, tudo foi feito pela inteligência artificial. Então o que nós temos que fazer? Usar a tecnologia, óbvio, dá para fazer muita coisa boa com ela. Eu mesmo tenho aprendido cada vez mais a me utilizar da IA, porém temos que nos guiarmos por princípios. O que eu recomendo para você, oriente-se pelo decálogo. E uma segunda dica que eu dou para você, amigo telespectador, vá à Bíblia. Você pode consultar a IA para fazer certas perguntas, certas questões bíblicas, mas isso não vai ajudar você na sua relação com Deus. Perdão? Sabe que hoje, é importante isso que você está falando, porque você sabe que hoje é totalmente possível pegar, por exemplo, a sua imagem com a sua voz. Sim. E fazer com que esse vídeo chegue às pessoas, você desvirtuando, por exemplo, um mandamento de Deus, sim, uma doutrina bíblica, e as pessoas acabarem até acreditando nisso. Por isso que a gente tem que estar bem preparado na palavra, né, professor? É o que você está dizendo aí. Nós temos que estar bem preparados, porque se a própria Bíblia diz que, se possível, enganaria os escolhidos, e a gente está vendo hoje como que a tecnologia está avançando, e isso é só o começo. Só o começo. Então nós temos que estar bem arraigados, próximos à palavra de Deus, para não sermos pegos de surpresa, não é isso? Isso mesmo, Tito. E as pessoas têm que acostumar-se a irem às fontes primárias, né? Conferir na Bíblia. Se um dia você vê um vídeo, né? Alguém montou algo na IA, do Tito ou eu falando mal de uma doutrina bíblica, né? A primeira coisa que você faz primeiro confiar na Bíblia. Digamos que realmente em algum momento eu tivesse apostatado ou o Tito também. Nós não somos o seu padrão doutrinário.
né? O seu padrão doutrinário é a Bíblia. Você tem que ficar com a Bíblia. Em Atos 17:11, os bereanos foram considerados nobres porque, além de receberem a Bíblia com vontade, eles foram conferir se o que Paulo e Silas pregavam estava na Bíblia ou não. Então é isso que você tem que fazer. Tá? Você tem que ter muito cuidado. Vá à Bíblia. Outra coisa, não use a IA para substituir o seu estudo bíblico. Você tem que folhear a Bíblia. Você tem que ler o texto bíblico. Você tem que sublinhar. Você tem que anotar os insights que o Espírito Santo te dá. Então, consulte-a, tudo bem. Mas lembre-se, isso não substitui o seu estudo da Bíblia. Tá bom? Então, use com sabedoria. Use com sabedoria, guiando-se pelo decálogo, pelos princípios de honestidade do decálogo, e aí essa ferramenta poderá ser muito útil para você e no seu trabalho. Agora, não use de forma alguma desonesta, porque aquilo, amigos, que é usado de forma desonesta não tem a bênção de Deus. A curto, médio ou longo prazo, a coisa vai ser descoberta e a casa vai cair, diríamos assim. Então, faça a coisa de forma honesta, guie-se por princípios, guie-se pela Bíblia, e aí você vai poder fazer uso devido da ferramenta que está aí à nossa disposição. Ok, o programa está apenas começando e para você participar, você pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas para o nosso WhatsApp ou SMS também. Nas duas plataformas nós podemos usar o mesmo número, o número é 12 98151 0101. Você manda a sua pergunta por SMS ou WhatsApp e eu recebo aqui na hora. Já pisca, já pula aqui para mim. Você também pode usar as nossas plataformas digitais pelo Facebook. Transmitimos ao vivo também pelo Facebook ali. Compartilhe o vídeo para que as pessoas tenham a chance de conhecer o programa Na Mira da Verdade e participar, tirando as suas dúvidas. O nosso endereço é youtube.com/namiradaverdade.nt, tá bom? O nosso Facebook, namiradaverdade.nt. E o nosso Instagram é @namiradaverdade. Ali a gente posta sempre no dia do programa, ao vivo, eu coloco um videozinho ali convidando você a mandar as suas perguntas para que eu possa pescar aqui as suas dúvidas. Mas você pode mandar aqui também agora. É só você fazer, ó, já está chegando aqui, ó. Boa noite para você também. Boa noite, mande a mensagem. Aqui, ó, mensagem de voz. Não tem como eu pegar mensagem de voz aqui, tá? Então escreva o texto para que a gente possa pescar a sua pergunta. Mande aqui pelo WhatsApp, é isso mesmo, está chegando aqui. Participe, faça o programa acontecer. Como, por exemplo, essa aqui que chegou pelo WhatsApp. Nós falamos sobre a questão dos escolhidos. Olha só, quem mandou foi o Emídio. O Emídio perguntou o seguinte, professor: como pode ser possível enganar-se se são os escolhidos? Aí entra a questão da predestinação. Quer dizer que quem é escolhido jamais vai ser afetado? Ele, uma vez salvo para sempre? Como é que é isso, professor? O que a Bíblia está falando dos escolhidos? Então, o que acontece? Quando a Bíblia fala dos escolhidos, né, lembremos de João 3,16 primeiramente, né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Os calvinistas tentam acrescentar a palavra escolhidos a João 3,16, mas não tem como. Ali diz que Deus amou o mundo de uma forma geral. Então, o que isso significa? A salvação é oferecida a todos. Agora, por que alguns são escolhidos? Porque porque muitos outros não se permitiram escolher por Deus. E o próprio texto de Mateus 24:24 é contra a dupla predestinação. Porque se há uma advertência de que os falsos profetas podem enganar, se possível, os próprios eleitos, isso significa que os eleitos têm que ficar espertos. Né? Se eles já fossem predestinados para a salvação sem a possibilidade de rejeitarem a graça, essa advertência não teria nenhum sentido. Tá bom? Então, muitos são chamados, ou seja, a salvação é disponibilizada a todos, mas poucos escolhidos porque poucos aceitam. Então, aqui não tem a ver com dupla predestinação. Ok, muito bem. Nós temos aí no tempinho do nosso intervalo, tem uma pergunta que chegou aqui do Varlan Gomes. A pergunta dele é a seguinte: perdoei uma pessoa que me fez mal, mas não quero conviver com essa pessoa por perto. Prefiro ela no lugar dela e eu no meu.
Eu posso perder a minha salvação por essa atitude? Professor Leandro Quadros, o que a Bíblia fala? Gostaria de uma resposta à luz da Bíblia sobre isso, ele pergunta. E aí, professor? Muito boa pergunta. Meu irmão, existem realmente pessoas tóxicas e não dá para conviver na presença delas, mesmo que tenhamos de perdoar. Mas realmente não dá. Você quer ver um exemplo? Olha o que diz Provérbios 14, verso 7. Vou ler aqui para você. Foge, ou seja, foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Então há pessoas que a melhor coisa a se fazer é se distanciar delas. Então se você perdoou e esse relacionamento foi quebrado de uma forma muito profunda e se constitui numa pessoa tóxica, afaste-se realmente. A Bíblia diz para se afastar, tá? Em certos casos. Agora, você vai continuar seguindo o princípio de Mateus 5. O que diz Mateus 5, 43 a 48? O que é amar os inimigos na Bíblia? Olha que interessante. Você já perdoou, mas eu vou usar esse exemplo para te explicar. Amar o inimigo não é viver perto dele. Amar o inimigo é você fazer o bem a ele, caso um dia ele precise de ajuda. Aqui no contexto, fala que Deus Pai, Mateus 5, 43 a 48, faz com que venha o sol e a chuva sobre bons e maus. Ou seja, afaste-se dessa pessoa de uma forma saudável, se você realmente já perdoou, né? E se um dia essa pessoa precisar de alimento, de algum medicamento e não tiver condições, você, por meio de uma outra pessoa, ajuda ela. Amar o inimigo é você fazer o bem para ele mesmo que ele não mereça. Mas isso não significa realmente ter que conviver. Certos relacionamentos só podem ser restaurados com ajuda psicoterápica e outros nem mesmo com ajuda psicoterápica vai resolver definitivamente. Tá? Então, se você já perdoou, isso é o mais importante. Guie-se agora por princípios. Você não vai perder o céu, por você querer se afastar de alguém que pode estar sendo tóxico para você. Lembre-se de Provérbios 14, verso 7. Ok, professor, muito bem. Nós temos ainda 3 minutinhos para colocar uma pergunta. Vou colocar uma perguntinha aqui, ó. A pergunta da Pamela que mandou pelo Instagram, professor, é a seguinte: por que algumas pessoas não reconheceram Jesus quando ele apareceu ressurreto ali, né? Então, ele andou ali, por exemplo, na estrada com aqueles dois apóstolos, discípulos ali, eles não reconheceram. Por que não reconheceram Jesus? Quando ele ressuscitou, ele teve a sua imagem transformada, alguma coisa assim? O que acontece? Ali em Lucas 24, realmente Jesus aparece... Na estrada de Damasco, não é isso? De Emaús. De Emaús, isso. De Emaús. Jesus aparece ali no caminho de Emaús, Lucas 24, 13 ao 35. Jesus aparece a 2 discípulos que vinham conversando por ali e eles não o reconheceram. Havia aqui mais uma questão sobrenatural do que natural. Óbvio que a última imagem que discípulos tiveram de Cristo foi dele todo ensanguentado, todo machucado na cruz. Aí, de repente, aparece diante deles alguém bem vestido, limpo e possivelmente com aquele véu que muitas vezes os judeus usavam. Possivelmente, obviamente, eles não reconheceram de fato, mas tinha uma questão sobrenatural também ali. Deus, como que por um véu sobrenatural, ocultou-se deles naquele momento. Por quê? Você vai no verso 27 e 44 também, você vê que Cristo quis convencê-los da ressurreição, não pelo milagre em si naquele momento, mas pelo texto bíblico. Cristo deu um estudo bíblico para eles. Mostrou textos tanto na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que falam do Cristo que viria, morreria, ressuscitaria. Então, depois que Cristo desperta a atenção deles para a Bíblia, aí Cristo se revela. Aquele véu sobrenatural que Deus colocou entre Cristo e os demais discípulos, né, é retirado. Então há realmente uma questão sobrenatural envolvida com este propósito de direcionar a mente dos 2 discípulos para as Escrituras do Antigo Testamento. Ok, muito bem. Nós temos que ir para um intervalo rapidinho. Mas antes eu queria dizer para você e até para os nossos
todos os nossos técnicos que estão aqui com a gente. Hoje é aniversário do professor Leandro Quadro. Parabéns! Tá de aniversário bem no dia do programa ao vivo. Não pode nem ficar ali com a família. Parabéns, professor. Que Deus te abençoe. Obrigado, que Deus cuide cada vez mais da sua mente para que você possa estar aqui Amém. trazendo a palavra de Deus da melhor maneira possível de aprender a Bíblia. É ou não é, professor? Obrigado. Isso aí, meu amigo. Obrigado pelo carinho de vocês. 46 anos e carinha de 25. Olha que É beleza. verdade. Eu pensei que era Que aberração. 56. Mas olha só. Parabéns, que Deus abençoe. Nós temos que ir para um intervalo rapidinho aí. Depois você manda uma mensagenzinha pro professor Leandro Quadro, que vai ficar todo faceiro. A gente volta já já. Já estamos de volta e olha aí o pessoal mandando as suas perguntas pra gente. Não desanime, mande a sua pergunta, faça o programa acontecer. A qualquer momento ela vai ser pescada, como por exemplo essa. E olha, essa quem está mandando é a Gerlane, ela participa sempre. E ó, hoje foi pescada, minha irmã. Ela diz o seguinte: a paz do Senhor, em Romanos 13, do verso 8 até o 10, fala que não devemos nada a ninguém, a não ser o amor e que o cumprimento da lei é o amor. Então a minha dúvida, com todo carinho, é: se você ama seu próximo e faz tudo que Romanos 13 indica, eu não preciso dos 10 mandamentos? Por já estar cumprindo o mesmo? Me ajude nessa questão, professor. Amo na mira, sou muito fã do programa e não perco uma segunda. Sou evangélica de Recife. Deus abençoe vocês. Obrigado pela sua participação, Gerlane. Professor, Romanos 13 ali está falando do amor, né? Isso substitui o decálogo, os 10 mandamentos, a lei de Deus, professor? Da nossa irmã lá de Recife. Um abraço para todos de Recife. Veja, o resumo da lei não anula a lei, apenas demonstra a essência da mesma. Aqui em Romanos 13, 8 a 10, nós percebemos que Paulo faz menção à segunda tábua do decálogo, né? E ele diz, por exemplo, no verso 9, ele fala do mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o resumo da lei mostra que ela está em vigor. A tua pergunta foi muito oportuna, minha amiga, porque as pessoas entendem um resumo como anulação do decálogo, o que é totalmente infundado. Paulo, ele cita parte da segunda tábua do decálogo e a resume no amor para mostrar o quê? Que os 6 últimos mandamentos do decálogo, quando praticados, nos colocam numa relação muito boa com o nosso próximo. Então o amor é a essência, é o resumo, não a anulação. Da mesma forma, temos que lembrar de Mateus 22, 36 ali a 40. Cristo ali, ele já resume o decálogo. Paulo é mais sintético ainda, ele trata só da segunda tábua da lei, porque o que os da igreja de Roma precisavam era amar mais ao próximo. Mas, por exemplo, em Mateus 22, 36 a 40, ali Jesus já fala dos 2 grandes mandamentos, né? Amarás ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e depois o próximo como a si mesmo. Então, ou seja, os 10 mandamentos são resumidos pelo amor. E o resumo, ao invés de anular a lei, só mostra que ela está em vigor. Então, vou lhe dar um exemplo. Se você pedir, digamos que você decidiu pedir a revista Na Mira da Verdade para estudar. E aí você, uma das lições lhe chamou a atenção, por exemplo, textos difíceis sobre o sábado. Aí você fez um resumo desta lição. O que o resumo faz? Ele lhe ajuda a captar a essência. Mas ele não torna o restante da lição inútil ou irrelevante, muito pelo contrário. Você só resume algo que vale realmente a pena resumir. Então, o resumo da lei prova que a lei é eterna. Ok, muito bem. Se você quer adquirir e ganhar essa revista aqui, esse guia de estudo Na Mira da Verdade, você pode ligar para a gente agora, 0 Operadora 12 21 27 3121, ó. Tá aparecendo aí na sua tela esse GC. Peça agora a sua revista Esperança, ligando para 0 Operadora 12
2127 3121 e peça a revista Esperança na Mira da Verdade. Essa revista foi aqui escrita e foi planejada pelo professor Leandro Quadros com textos difíceis, os mais diversos textos difíceis da Palavra de Deus, e vai ajudar você a crescer e aprender mais sobre o livro sagrado. São quantas lições? São 10. 10 lições. Olha aí, ó, a primeira é uma lição diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa primeira lição, professor. Atitudes necessárias para a compreensão da Bíblia. O que você está querendo dizer com essa primeira lição aqui do Guia de Estudo na Mira da Verdade, professor? Esta lição, Tito, eu fiz ela com base num capítulo que eu li de uma obra de Frank Hazel, muito interessante, mostrando o seguinte, que não devemos apenas conhecer regras de interpretação bíblica, que são fundamentais, óbvio, mas se nós conhecermos as regras de interpretação do texto bíblico e não tivermos atitudes corretas para estudá-lo, não vai adiantar muita coisa. Então, me chamou a atenção e eu decidi elaborar uma lição com base nisso, para mostrar para o nosso telespectador e aluno o seguinte: antes de você poder entender os textos difíceis que abordamos na revista Na Mira da Verdade, você tem que fazer uma análise da sua motivação para estudar e pedir essa revista. Então é muito importante que você entenda quais são as atitudes corretas que todo estudante da Bíblia deve de ter, e quando você tem essas atitudes corretas, o Espírito Santo abençoa você com conhecimento. Ele vai abençoar você ao longo do processo do estudo bíblico. E aqui tem um exercício, e aí eu finalizo, de preparação espiritual na lição de número 1, que Deus me deu um insight para produzir isso aqui, que é o seguinte: eu menciono quais são as atitudes, né? Você vai estudar na primeira lição as atitudes corretas para o estudo da Bíblia, e aí você vai, no exercício de preparação espiritual para o estudo do restante da revista, você vai ver qual ou quais atitudes você precisa desenvolver melhor. E aí eu dou aqui uma dica, um planinho, uma dica de aqui, uma sugestão de oração para você desenvolver essas atitudes corretas, e aí sim você vai estar preparado para o restante do estudo. Eu recomendo que você não faça o estudo bíblico na Mira da Verdade sem fazer a primeira lição. Já das lições 2 até a 10ª, você não precisa seguir uma ordem sequencial, tá? Mas é vital que antes de estudar a lição 2 ou até a 10, que você estude a lição de número 1, porque ela vai ser aí um divisor de águas para você avaliar as suas reais intenções e o Espírito Santo lhe abençoar. Então o que você vai fazer agora? Vai ligar para nós, 0 operadora 12 2127 3121, vai pedir a sua revista e a Novo Tempo vai enviar de presente à sua casa. Olha, eu estou vendo aqui, acompanhando a revista, professor, eu percebo que na nossa revista, queridos, nós temos no final de cada lição um pequeno questionáriozinho onde você pode fixar o seu conhecimento. Então, no final de cada lição, você tem aqui um questionáriozinho para você aprender. E outra coisa, hein? Tem um QR Code aqui que você pode ser direcionado para você ver um vídeo dessa lição sendo apresentada pelo professor Leandro Quadros. Essa revista está fantástica, um aprendizado fantástico que você pode ter aí na sua casa, agora mesmo ligando para a gente, 0 operadora 12 2127 3121, para que ela chegue na sua casa sem você pagar nada, tá bom? Peça agora mesmo a revista Esperança na Mira da Verdade, eu tenho certeza que você vai crescer no seu conhecimento da Palavra de Deus. A próxima pergunta que chegou aqui, chegou pelo nosso WhatsApp, deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui, é Margarete. A Margarete perguntou o seguinte, professor: adoro vocês e a TV Novo Tempo, desde a pandemia sigo vocês e aprendo muito. Sou de São Paulo, da Vila Brasilândia. Espero que pesquem a minha pergunta. A sua pergunta foi pescada, minha irmã. Ela diz o seguinte, lá em Gálatas 4, 21 até o 31, sobre Agar e Sara. O filho de Agar, que é a escrava, é Ismael, representa os filhos da servidão. E o filho de Sara, Isaque,
representa a promessa de Deus. Não seria o que está acontecendo hoje em Israel e Palestina? Isto é, essa guerra entre as duas nações? Eu sabia que ia chegar alguma coisa sobre a guerra que está acontecendo ali entre Israel e Iraque. Iraque, na verdade, professor, o povo iraquiano, na verdade, são os persas. São os persas. Agora, não, desculpa, Irã, né? Irã, não é Iraque, né? É Irã. São os persas. Essa guerra tem alguma coisa a ver com o texto que a Margarete apresentou aqui pra gente? Gálatas 4, 21 a 31, quando fala de Agar e Sara, professor? Primeiro, obrigado, nossa irmã, né, por nos acompanhar, né, desde o período da pandemia e por continuar estudando a Bíblia conosco. Veja, minha irmã, o texto não faz referência a esse evento. Devemos lembrar que o tema da carta aos Gálatas, né, a justificação pela fé. Gálatas é um estilo epistolar, epístola. Então ele não é uma carta profética, diríamos assim. Não é escatológico. Tá? Gálatas se aplica, obviamente, para todas as épocas, mas não é uma profecia escatológica. Então Paulo, em Gálatas, quando ele faz essa comparação entre Sara e Agar, é para falar daqueles que querem ser justificados pela lei e aqueles que querem ser justificados pela graça. Tá? Então nós não podemos realmente vermos no texto bíblico aquilo que o autor não tinha a intenção de nos transmitir. Então você vê, por exemplo, se você ler aqui a partir do versículo 1, no verso 8, 6 em diante, 6 a 8, ele chama este outro evangelho, ele diz que a forma como o evangelho estava sendo pregado, ele chama de outro evangelho. Então havia aqui uma crença na justificação pelas obras, tá? Então não podemos, né, de forma alguma relacionarmos Gálatas 4 com o que está acontecendo. O que está acontecendo entre Israel e Irã, né, faz parte daquilo que Cristo profetizou que aconteceria nos últimos dias, né? Que eu vou ler aqui para você, Mateus 24, que diz o seguinte, Mateus 24, 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então tudo isso faz parte, são sinais que antecedem a volta de Cristo. Cristo profetizou que a condição humana, a maldade humana, o egoísmo humano seriam cada vez maiores. E aí ele profetizou que como resultado desta maldade, deste egoísmo, existiriam guerras, nação se levantaria contra nação. Tá? E aí eu finalizo dizendo uma outra coisa aqui. Muitos cristãos veem Israel, Jerusalém, como uma espécie de um relógio profético de Deus. Tira isso da sua mente, tá? Deixa eu lhe dizer uma coisa, as profecias referentes ao Israel literal, que não se cumpriram, elas vão se cumprir de uma forma ampla com Israel espiritual, que é o povo de Deus de todas as épocas. Tire um pouco o seu foco da Jerusalém da terra e coloque o seu foco na Jerusalém celestial. Por quê? Porque você vê que os heróis da fé, em Hebreus 11, de acordo com Paulo, eles não pregavam, eles não se preocupavam com uma restauração da Jerusalém terrestre. Eles se preocupavam com a nova Jerusalém, a cidade santa que se encontra no céu, para onde nós iremos por ocasião da volta de Cristo, e depois do milênio essa cidade santa vai descer aqui na terra, Apocalipse 21 e 22. Então você tem que fazer como esses heróis da fé. Hebreus 11, por exemplo, 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Veja, a cidade que Deus preparou para o seu povo é a Nova Jerusalém. Então você tem que tirar o seu foco. Né? Todo mundo vê o que aconteceu algo em Jerusalém, o pessoal já fica antenado achando que Israel é uma espécie de relógio profético de Deus. Não, isso não faz parte, né, do texto bíblico.
Você tem que focar na Jerusalém de lá. Enquanto isso, temos que orar, né, para que Jesus volte logo. Temos que trabalhar para que isso aconteça. Temos que orar para que Deus alivie a dor de todos os inocentes envolvidos, porque sempre há inocentes em ambos os lados em uma guerra. Mas realmente não podemos focar na Jerusalém daqui. Temos que fazer como os heróis da fé, focarmos na Jerusalém celestial. Muito bem, muito bem. É a mesma resposta, viu, para Elia Gomes, que mandou aqui pelo nosso Instagram, se essa guerra que está acontecendo com o Irã e Israel tem alguma coisa a ver com a profecia de Ezequiel 38, 39, que é de Gog, né? Então, Isso. é a mesma resposta aí, né, professor? E só complementando, amigo Tito, que olha que interessante, o apóstolo João, em Apocalipse 27:10, ele aplica Gog e Magog, Tito, não ao presente, mas a grande quantidade de ímpios que será jogado no lago de fogo depois do milênio. Okay. Então, nós não podemos pegar Ezequiel 38 e 39 e ver apenas um cumprimento para o presente. Na verdade, quando o apóstolo João reinterpreta Ezequiel 38 e 39, ele joga lá para depois do milênio. Então, nós temos que fazer como ele. Óbvio, há também um aspecto local, né, ali de Ezequiel 38 e 39. Há uma aplicação para o presente, mas o apóstolo João pega Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog, que fala de era um inimigo, era um rei e uma nação inimigas de Israel, misteriosos até por sinal, e ele aplica para se referir aos ímpios, aos inimigos do povo de Deus depois do milênio, que vão tentar tomar a cidade santa quando ela descer dos céus. Então, nós tínhamos que focar na reinterpretação que o apóstolo João fez e não no que muitos pastores acabam dizendo na internet, contradizendo aquilo que o próprio apóstolo João fez. Muito bem, muito bem. Outra perguntinha, essa aqui agora também pelo nosso WhatsApp, quem mandou foi a Thalia, e a pergunta, ela é de Timbó, assiste a gente toda semana, é evangélica, e ela diz o seguinte: eu gostaria de saber a base da Bíblia, um versículo, que eu queria entender melhor isso. Pegue a sua cruz e me segue. Qual o sentido dessa frase na Bíblia, professor? O que é pegar a nossa cruz e seguir? Vamos analisar o que acontecia na época, né? Um condenado à crucifixão, ele tinha que carregar parte da cruz até o lugar da execução, né? Lá já tinha aquele poste firmado, depois ele seria levantado, pregado, levantado, e seria, obviamente, morreria ali depois de um tempo. Então, o que acontece? Pegar a nossa cruz, tendo essa imagem em mente, é nós pegarmos as dificuldades de uma vida de discipulado e seguirmos a Cristo até a morte, se necessário for. Isso que é pegar a nossa cruz. A vida de um discípulo de Cristo é uma bênção. A vida tem sentido, a vida tem muito mais significado. Você passa a entender a realidade de uma forma muito mais plena. Porém, ela não é um mar de rosas. Em João 14, 27, João 16, 33, Cristo disse que teríamos aflições. Mas ele diz assim, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o discípulo, ele tem que carregar a sua cruz, ou seja, as dificuldades que existem no mundo de pecado, as dificuldades que advêm a nós por estarmos num conflito cósmico contra o mal, temos que carregar conosco isso. Os desafios do discipulado têm que ser carregados por nós até o fim da nossa jornada. Então isso significa carregar a nossa cruz. Muito bem, temos que ir para o intervalo rapidinho, aproveite o intervalo, mande a sua pergunta para a gente volta já. Muito bem. Tem uma pergunta que chegou por vídeo aqui. Eu quero ver o que a irmã está fazendo, está querendo perguntar para a gente. Vamos lá, vamos ver a pergunta. Olá, eu sou Elizabeth. Eu queria fazer uma pergunta com relação às etnias. Existem tantas diferenças, como que se originou? Porque as línguas a gente sabe que foi na Torre de Babel. E da onde se originou todas essas etnias? Muito obrigado. Pela sua participação. E aí, professor, como responder essa dúvida da nossa irmã?
Elizabeth, obrigado pela sua ótima pergunta. Vou ler aqui 2 versos para você e mencionar um outro trecho bíblico para você analisar. Depois, o primeiro texto é Atos 17, 26. Diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Esse texto fala, né, que Deus fez todas as raças de um só. Todos vieram a partir de Adão, inclusive Eva. E Gênesis 3:20 diz o seguinte, que Eva é a mãe, diz assim, ó, e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, todos os seres humanos descenderam de Adão e Eva, porque Deus colocou na estrutura genética deles a capacidade de variação. Nós percebemos a variação em toda a natureza. Diferentes tipos de cores, de flores, de frutos, né, animais, das mais variadas espécies. A vida marinha é uma coisa espetacular. Então, o nosso Criador, ele gosta da variedade. E a mesma capacidade de variar espécies que ele colocou no reino animal, vegetal, ele colocou também entre os seres humanos. E aí você lê depois também Gênesis, capítulos 10 e 11, e aqui mostra que várias nacionalidades descenderam a partir também dos filhos de Noé, né? Porque chegou um momento em que Deus enviou um dilúvio e a partir dos filhos de Noé é que Deus potencializa, né, ainda mais o surgimento de novas raças. Então Gênesis ali 10 e 11, especialmente o capítulo 10, mostra que desses filhos de Noé surgiram as várias raças. Então lembre-se, o nosso Criador gosta de variedade. Isso se reflete em toda a natureza e com os seres humanos não poderia, né, ser diferente. Muito bem, muito bem. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui pelo SMS. É um desespero, mas é que eu acho que pode alcançar muitas pessoas, professor. A questão é a seguinte. Ele diz, como posso desenvolver uma fé verdadeira na existência de Deus? Sinto de forma profunda que preciso de Deus. Há momentos em que percebo indícios de sua existência, uma espécie de cuidado invisível que me ampara. No entanto, mesmo diante dessa percepção, ainda sou assaltado por dúvidas. Já tentei de tudo, mas a fé plena parece me escapar. Carrego em mim um temor sincero. E se Deus realmente existe e eu acabar excluído da salvação por não conseguir crer de forma autêntica, o que devo fazer diante desse conflito interior? Essa pergunta que mandou para a gente foi o Isaac e eu acredito que muita gente pode acabar tendo esse mesmo sentimento. Será que Deus me aceita do jeito que sou? Eu sinto que Ele parece que está perto, mas eu não consigo entender que a minha oração passa do teto, não sai desse teto. Como é que é isso, professor? Esse conflito interno? Meu irmão, eu tenho uma excelente notícia para você. Deus não depende do teu nível, da tua quantidade de fé para te salvar. Ele depende que você tenha alguma fé. Tá? Deixa eu ler aqui para você um texto para você entender melhor o que eu estou dizendo. Aqui, em Marcos 9, tem uma oração sincera de um pai e o filho dele estava possesso por um espírito maligno. E Jesus perguntou ao pai se ele acreditava que Jesus poderia expulsar. E aí ele respondeu o seguinte, verso 24, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E o que Cristo fez, mesmo que a fé deste pai não era algo forte, não era uma fé plena como de outras pessoas, por sua graça, por seu amor, Cristo curou o filho daquele homem.
Lembra que Cristo falou que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos grandes coisas? O que Cristo está dizendo? Que Deus é tão gracioso que se você não tiver o mesmo nível de fé que outras pessoas, mas você tiver alguma fé em Jesus, e você aceitá-lo como seu Salvador, e você permanecer nele, você não vai perder a sua salvação. E deixa eu te dizer uma coisa, eu entendo você, quando você fala de certas crises existenciais, porque isso faz parte da vida. Eu também sou um indivíduo que eu preciso de muitas razões lógicas para crer em certas coisas. Mas eu posso lhe garantir que essa é uma jornada muito satisfatória. Mesmo que às vezes enfrentemos alguns desafios intelectuais, vale a pena trabalhar essas dúvidas da maneira correta e continuarmos a nossa jornada. Certa vez eu li uma obra de William Lane Craig, não concordo com tudo que ele diz, obviamente, mas tem muita coisa boa que eu gosto nesse filósofo cristão. E uma delas ele diz o seguinte, todo cristão intelectualmente comprometido com a sua fé, ele vai ter dúvidas. Agora, o cristão que não é intelectualmente comprometido com a sua fé, ele não tem dúvida nenhuma. Mas quem é intelectualmente intelectualmente comprometido com a sua fé, ele tem dúvidas. E o que ele sugere fazer? O Dr. Lane Craig, eu gostei muito do que ele falou, que é o seguinte, todos temos uma sacola de dúvidas. O que você tem que fazer? De vez em quando você vai até o armário da sua mente, pega essa sacola, tira uma dúvida, coloca a sacola de volta e trabalha esta dúvida. Depois que essa dúvida for trabalhada e satisfeita, o que vai acontecer? E a resposta foi satisfatória para você? Você vai de novo à sacola da dúvida, sacola de dúvidas, tira mais uma questão, trabalha pelo estudo da Bíblia, oração, ver o que outros teólogos, outros filhos de Deus ao longo dos séculos, como que eles resolveram essas dúvidas. Isso vai ajudar você também. Então, lembre-se, se a tua fé é do tamanho de um grão de mostarda, você segue a Jesus e você não desistir dele, como diz Lucas 21:19, você vai ter a vida eterna. E continue sendo franco com Deus. Deus gosta de trabalhar com pessoas que são muito francas. Fala para Deus, Deus, eu estou com dificuldades, me ajuda. Avalie também a possibilidade, faça também uma avaliação, sugiro neuropsicológica, Às vezes, se você tem alguma tendência a uma depressão, ou uma tendência a ser mais melancólico, ou às vezes tem alguma alta habilidade, tudo isso contribui para que as dúvidas sejam maiores e mais intensas, mas ao mesmo tempo, isso pode ser usado como uma bênção para a sua vida. Uma coisa é duvidar da fé, isso já não é saudável, agora pensar a fé é muito saudável. Então não desanime, não desista, siga adiante, ore a respeito e você vai ver que Deus vai satisfazer a sua necessidade de comprovação. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma pergunta aqui, olha só, essa é daquelas perguntinhas, hein? Quem mandou foi a Rosa Freitas, ela é lá de Curitiba, nós estivemos lá em Curitiba esse final de semana, um abraço ao povo curitibano aí que nos recebeu com tanto carinho, que Deus abençoe cada um de vocês que nos assistem aqui no programa Na Mira da Verdade. Assistindo um vídeo gravado de um pastor da Igreja Adventista sobre o dom de profecia, surgiu uma dúvida sobre o Urim e Turim no peitoral do sumo sacerdote. Eles lançavam sorte diante de um dilema de decisão. Eles eram profetas? Eles tinham 2 pedras com 50% de probabilidade cada. Isso fazia deles verdadeiros profetas com uma estatística de somente 2 pedras? Ou era uma tradição para maximizar uma autoridade para o povo? Olha aí, professor. Essa questão dessas pedras, existe, na verdade, não sei se isso é um mistério até hoje, essa questão do Urim e Tumim, mas os sacerdotes não eram profetas, Não. Essa sorte que era lançada
Qual era o sentido? Isso aí foi orientação de Deus? Como é que é? Aí é que está o detalhe. Tinha-se o costume de lançar sortes para descobrir a vontade divina, e a Bíblia só aprovava isso quando estava sob a supervisão do Espírito Santo. Vou dar um exemplo. Em Atos capítulo 1, versos 15 a 26, eles estavam para decidir quem seria o apóstolo substituto de Judas. Eles oraram, pediram orientação a Deus e aí decidiram lançar sortes. E a sorte recaiu sobre Matias. Aqui Deus, o Espírito Santo, estava orientando-os. O lançar sorte ali não foi uma coisa do azar, mas foi para as pessoas terem um contato visual, diríamos assim, com aquilo que o Espírito Santo queria. Então, sob a supervisão do Espírito, isso poderia acontecer. Fora isso, a Bíblia não autorizava. Já o Urim e Tumim não tem a ver com lançar sortes, isso aqui é importante, é uma outra coisa. Eram duas pedras que estavam na estola sacerdotal. Não temos muitos detalhes sobre isso no texto bíblico, temos muito pouco, mas o que os eruditos dizem? Que dependendo da consulta que era feita sobre um caso, uma das pedras acendia para dizer sim ou para Deus dizer não. Então o sacerdote não era um profeta, mas Deus se utilizava de certos meios para revelar a sua vontade ao seu povo. Muito bem, eu queria, antes de passar a próxima pergunta aqui, dizer para você que esse mês nós lançamos mais uma revista Esperança, um guia de estudo, e a semana passada você acompanhou aí uma semana de evangelismo com a Darleide no programa Consultório de Casais e foi lançada essa revista aqui, ó, Sem Tabus. E você pode pedir hoje também essa revista aqui sem pagar nada. Se você ligar para a gente 0 operadora 12 21 27 3121, como está aparecendo aí na sua tela, você também pode pedir esse guia de estudo, a revista Esperança, Sem Tabus. É um guia de estudo relacionado ao relacionamento, casamento, né? E olha só os temas que fala. Aqui na capa você vai ver o seguinte, ó. Casamento ainda faz sentido nos dias de hoje? Pornografia, que perigo esse vício esconde? Sexualidade, prazer e propósito caminham juntos? Peça agora mesmo. A revista Esperança Sem Tabus é de graça. Basta ligar para a gente 0 operadora 12 21 27 3121. Nós temos ainda um tempinho curto aqui, mas eu tenho certeza que o professor vai responder essa pergunta, que no passado já caiu muito aqui no Na Mira da Verdade, mas ela está aparecendo novamente aí. Professor Leandro Quadros, a questão dos 144 mil mencionada em Apocalipse 7,14. Gostaria de saber quem são os 144 mil, professor? Essa pergunta até caiu lá em Curitiba, quando nós estávamos lá, né? Isso mesmo, isso mesmo. Nós temos aí um minutinho, dá para responder, professor? Dá. Faço uma breve menção. O Apocalipse 7, né, menciona os 144 mil e também no capítulo 14. Os 144 mil tem a ver com o povo de Deus que estará vivo por ocasião da volta de Cristo e que vai vencer no período da grande tribulação. Quando mencionam-se israelitas, né, esta menção é para dizer o seguinte, que assim como Israel era a igreja militante, era o povo de Deus militante no Antigo Testamento, a igreja será militante antes de ser triunfante. Então João pega as 12 tribos de Israel, multiplica 12 tribos compostas por 1.000 soldados cada uma, vezes 12 para dar os 144 mil, que é o número militar, dizendo o seguinte, que a igreja será militante, assim como o povo de Israel. Então são os justos vivos, por ocasião da volta de Cristo. Ok, professor, ok. Então, infelizmente não tem como colocarmos mais nenhuma pergunta. Eu agradeço a você que está mandando as suas perguntas para a gente. Siga a gente através do nosso Instagram, @namiradaVerdade, também pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt. Compartilhe. Se você não está inscrito ali nos nossos canais, se inscreva, porque assim você pode participar rapidamente aqui no programa.
Todas as semanas eu coloco um videozinho lá para você poder mandar as suas perguntas. E a gente sabe que essas plataformas, elas vão cada vez reduzindo mais. Então você precisa seguir para que você possa ter aí acesso facilmente, tá bom? @Na Mira da Verdade é o nosso Instagram. Professor, nosso tempo acabou, mas a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, Tito. Obrigado, amigo telespectador. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos, as suas perguntas estarão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!